Olá, muito bom dia para você que está nos assistindo aqui pelo meu canal oficial. Eu sou Berenice Leite, falo direto de Brasília e é sempre uma satisfação poder conversar com vocês. Vamos trocar aqui dois dedos de prosa sobre os principais assuntos desta semana. E olha, quem esteve em evidência foi o ministro Dias Toffoli, né? Ele que está na relatoria, pelo menos por enquanto, permanece como relator nesse processo do caso das fraudes do Banco Master. Um caso que sequer deveria ter ido para o Supremo Tribunal Federal, deveria estar sendo julgado ainda na sua primeira instância, mas como a gente sabe que no Supremo, né, ali é para os privilegiados, então aí a gente já vai vendo, né, um dos motivos pelos quais o próprio Daniel Vorcaro hoje desfruta de uma prisão domiciliar. E olha que ele foi preso fugindo do país, né? Teria aí todos os pré-requisitos para estar preso de verdade numa cela, né? Numa prisão preventiva e vários indícios de que ele estaria influenciando nas investigações. A gente já conferiu também os próprios influenciadores ali que denunciaram, o Rony Gabriel, né, que é um parceiro aqui do nosso canal, sempre participa conosco e que trouxe à tona toda essa questão onde influencers estavam sendo ali cooptados, né, oferecendo a eles milhões para poder falar mal do Banco Central e de alguma forma descredibilizar a instituição e assim beneficiar o Banco Master, né? Banco Master que ontem, gente, na quinta-feira, em São Paulo, teve uma grande manifestação, parece que foi o MBL que convocou, mas achei interessante do ponto de vista ali de ver muitos jovens nas ruas, né? Foi uma manifestação grande, não só contra o Banco Master, né, para que esse caso seja investigado, como também eles estão ali pedindo a cabeça do ministro Dias Toffoli. E realmente, tudo que veio à tona nesta semana, as denúncias do portal Metrópolis, né? Depois o Estadão também esteve lá na residência da cunhada do ministro, ela que é a esposa do irmão do Toffoli, que até então era identificado como o dono, um dos donos, né? Responsável ali por 30% das cotas do Resort Itaiaia. E aí você vê a casa simples em que ela mora, ela até relata, olha, eu moro aqui há mais de 20 anos, minha casa é financiada, né? Eles levam uma vida simples. E é aquela história, essa parte do empreendimento foi vendida, né? Inclusive para um dos advogados dos irmãos Batista, e só tem peixe grande nessa história, né? Foi muito mal vendido pelo jeito, porque o negócio não foi bom não, porque olha a situação que tá a casa lá da senhora, né? Da cunhada do Toffoli. Então, cadê o dinheiro da venda do resort ali, desses 30% de cota? Porque não deu nem para fazer uma reforma na casa dela, coitada. Bom, e além disso, também veio à tona aí mais um escândalo, porque o ministro Dias Toffoli, de 2022 para cá, parece que já esteve lá no resort mais de 170 vezes, 160, melhor dizendo. E vocês sabem que ministros viajam com seguranças, né, particulares em tese, né, andam junto com segurança sempre. Quem paga a conta é o pagador de impostos. E as despesas com estadia desses seguranças ultrapassam o valor de 500 mil reais. Mas aí a gente se pergunta, se o resort era do Toffoli, por que ele cobrou a diária dos seguranças? Outro ponto estranho nessa história, né? Bom, o fato é que o Fachin, que é o presidente da corte, ele até retornou essa semana, antecipou aí o retorno ao Supremo Tribunal Federal, reassumiu a presidência da corte, emitiu uma nota em relação a tudo isso que está vindo à tona, né? Dias Toffoli como ministro, gente, a Constituição prevê que ministros do STF não podem assumir nenhum tipo de atividade empresarial, né? Outro ponto importante é que o salário de um ministro do Supremo, acho importante destacar isso, hoje é na casa de 46 mil reais, descontando ali o imposto de renda, recebe uns 30 mil líquido. E aí você imagina, né, da onde veio o dinheiro para construir um resort? A gente sabe que parte veio aí de um aporte do fundo do Banco Master. E por que eu estou conectando essas informações? Porque a Constituição, apesar de ser de 88, né, muita gente fala que tá velha, que precisa ser
reformulada, ela já prevê isso, né? Que ministros do STF não podem assumir nenhum tipo de atividade empresarial, porque em algum momento pode haver um conflito de interesses. E é justamente isso que parece que está acontecendo, né? O ministro Dias Toffoli, tendo ali a princípio sua família, mas agora com as informações, as denúncias do Metrópolis, parece que o resort era dele mesmo. Ao assumir o caso do Banco Master, acaba tendo ali um conflito de interesses, né? Afinal, o aporte, o fundo que é ligado ao Banco Master, aplicou no mínimo 3 milhões de reais, essas são as informações iniciais. Depois esse valor escala para 20 milhões, porque vende para um, né, depois compra o outro, porque quem parece que comprou também parte do resort foi o cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. Então imagina só, né, quantos tentáculos tem essas fraudes do Banco Master, que atuava como uma espécie de pirâmide financeira. E daí a importância do afastamento do ministro Dias Toffoli, porque se de fato ele é o dono do resort até os dias de hoje, os funcionários falam que ele continua frequentando lá e que ele ainda é o dono, mesmo com toda essa transação, um compra, o outro vende. Imagina só, né, se ele teria competência para poder julgar o caso do Banco Master. Jamais, se nós vivêssemos em um país sério. O fato é que a nota do presidente da corte, do ministro Edson Fachin, é lamentável. Antes ficasse calado, porque ele praticamente passa pano para tudo que está acontecendo. Ou seja, não adianta esperar que dali de dentro do Supremo Tribunal Federal venha algum tipo de solução ou pedido de afastamento pelo impedimento do Toffoli de continuar à frente do caso do Banco Master. Mas a pressão nas ruas aumenta, né? Ontem, como eu disse, manifestação grande lá no estado de São Paulo. Domingo teremos aqui também em Brasília, caminhada liderada pelo deputado Nicolas Ferreira, avança cada dia mais, né? Eles já estão aqui na região de Lusiânia, e só para vocês entenderem, né? Lusiânia fica a cerca de 60 quilômetros da área central de Brasília, então eles vão percorrer esse trajeto até o domingo. E uma das bandeiras, né, de protesto é justamente para que haja uma investigação isenta em relação às fraudes do Banco Master, que muita gente está dizendo por aí que pode derrubar pelo menos meia república, né? Dado ao número de pessoas importantes envolvidas. E a gente não está falando só do poder judiciário, não. Da ala política também. Então, protesto marcado aí para este domingo, sabendo que teremos, ao que tudo indica, uma CPMI para investigar essas fraudes. E se ficar sob o guarda-chuva de Dias Toffoli, vai continuar tudo em sigilo. E aí fica difícil haver algum tipo de investigação. Então, nesse momento, a população, né, se indigna cada dia mais com tudo que vem acontecendo envolvendo o nome do ministro Dias Toffoli, que ao que parece, né, até então o ministro Alexandre de Moraes era o mais citado em todas as páginas de jornal e era o mais propício a ser empichado, mas agora o Dias Toffoli parece que sai na frente nessa corrida aí e tem tudo para ser o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a ter que sair pela porta dos fundos da Suprema Corte. Isso porque, como eu disse, a Constituição não permite que um ministro atue de forma empresarial. Daí talvez o motivo para ele ter os laranjas, né, que atuavam ali como supostos donos do resort. E, gente, para fechar essa sexta-feira, vamos fechar em alta? Vamos dar risada um pouco? Sabe qual é o endereço do resort? Ele fica na Estrada Laranjal. É isso mesmo. E não são coincidências. Talvez a certeza da impunidade, porque a Meredith Participações, que é justamente o escritório ali que teria, que seria dos irmãos do Toffoli, donos então até o ano passado do resort. Vamos juntar as iniciais também, porque Meredith, né? Mari de Marília, que é lá onde fica o resort também, né? Na verdade não, Marília é o estado ali onde fica mais a família do Dias Toffoli. E DT, as iniciais, vocês já sabem, Dias Toffoli. Um grande beijo para vocês, bom final de semana e a gente se vê no domingo. Eu estarei lá na Praça do Cruzeiro, então sigam as minhas redes sociais
e, claro, os veículos de comunicação aos quais eu estou trabalhando à frente, levando muita informação para vocês. Obrigada, espero que tenham gostado desse conteúdo, para que a gente possa sempre se encontrar por aqui, nesses 2 dedos de prosa. Compartilhe, siga o canal, porque isso é muito importante. Se puder, apoie também o jornalismo independente. Nossa chave Pix está aqui na descrição. Obrigada e um forte abraço.